Era uma vez um homem chamado Marcos, que, como muitos de nós, se encontrava preso a um relacionamento que já havia se perdido há muito tempo. Ele não conseguia mais entender o que o mantinha ali. As brigas, o desgaste emocional, as promessas não cumpridas, tudo isso se tornará uma rotina insustentável. No fundo, ele sabia que era hora de seguir em frente, mas algo o impedia. Não era uma questão racional, mas emocional. Ele ainda estava profundamente envolvido. A dor de se desapegar parecia um peso insuportável, uma carga emocional que ele não sabia como carregar. Marcos sentia que a cada dia que passava, seu emocional estava mais fragilizado. Ele tentava se concentrar no trabalho, na vida cotidiana, mas sua mente sempre voltava para a mesma dor, para os mesmos pensamentos de arrependimento e nostalgia. O que acontecerá de errado? Por que ele ainda estava tão preso àquela história, apesar de tudo que já tinha acontecido? Foi em um desses momentos de reflexão que Marcos se deparou com um livro, uma verdadeira obra-prima do estoicismo, Meditações de Marco Aurélio. Ali, nas palavras do imperador filósofo, Marcos encontrou algo que ele nem sabia que precisava, um novo ponto de vista sobre como se relacionar com a dor e o sofrimento. Marco Aurélio, com sua sabedoria milenar, falava sobre o controle que temos sobre nossas reações emocionais, e como é possível encontrar a paz interior mesmo nas situações mais desafiadoras. A primeira lição que Marcos aprendeu foi uma revelação simples, mas poderosa. A dor é temporária e não define quem você é. Marco Aurélio nos ensina que, embora a dor seja inevitável, ela é como uma tempestade, vem e vai. Não importa o quão forte seja o impacto emocional, ele é passageiro. Marcos entendeu que o sofrimento não precisava definir sua identidade, que a dor não deveria moldar sua vida para sempre. Ele entendeu que, como ser humano, ele estava sujeito à dor, mas não precisava viver em sofrimento contínuo. A verdadeira liberdade estava em ver a dor como um fenômeno transitório, não como uma prisão permanente. Ele lembrou de um momento específico no fim do relacionamento. Quando as palavras finais foram ditas, quando as portas foram fechadas, ele se sentiu dilacerado. Mas agora, com a sabedoria de Marco Aurélio, ele começou a perceber que aquela dor não precisava se arrastar para sempre. Ele poderia escolher como reagir a ela. Ele não precisava ser escravo de seus sentimentos de frustração ou tristeza. Ele poderia olhar para a situação de forma mais objetiva, entender que aquilo não o definiria. Ele não era o seu sofrimento, ele era muito mais do que isso. Para Marcos, foi como se uma carga invisível tivesse sido retirada de seus ombros. Ele compreendeu que, embora o fim do relacionamento tivesse sido doloroso, ele não precisava carregar o peso daquele evento para o resto de sua vida. A dor faria parte da história, mas não precisava ser a história inteira. A história dele era muito maior, e ele tinha o poder de escolher qual narrativa seguir. Marco Aurélio nos ensina que a dor, como qualquer outro evento externo, é algo que não podemos controlar. No entanto, o que realmente importa é como escolhemos reagir a ela. Esse foi o ponto de virada para Marcos. Ele sabia que a dor seria uma parte inevitável da vida, mas ele não precisava mais se deixar dominar por ela. Ele não precisava mais se ver como vítima das circunstâncias. Ele se deu a permissão para deixar ir. Não foi fácil, claro. A dor ainda estava presente, mas agora ele tinha a capacidade de observar essa dor sem se perder nela. Ele sabia que a tempestade passaria, e que, com o tempo, ele se recuperaria. Ele se permitiu ver além da dor imediata e começou a se reconectar consigo mesmo. E, como qualquer mudança verdadeira, o caminho não seria rápido nem fácil. No entanto, Marcos já sabia que a chave estava em não se apegar ao sofrimento. Ele compreendeu que as emoções eram naturais, mas a maneira como ele reagia a elas era o que determinava seu destino emocional. Essa mudança de perspectiva foi a primeira lição de Marco Aurélio. A dor, embora inevitável, não precisa definir sua vida. Quando você entende isso, você ganha a liberdade de ser mais do que o seu sofrimento. Essa foi a primeira lição, e ela foi suficiente para Marcos dar o primeiro passo em sua jornada de libertação emocional. Ele agora sabia que não precisava carregar a dor para sempre. A dor era uma parte da sua vida, mas não a sua vida inteira. Ele finalmente se deu permissão para seguir em frente, para se desapegar, e para abrir as portas para algo novo. Para Marcos, o verdadeiro desapego emocional não era sobre esquecer ou ignorar, mas sobre entender que o sofrimento é temporário, e que a vida continua, sempre oferecendo novas oportunidades. Se você, assim como Marcos, se encontra preso a sentimentos de dor e sofrimento em um relacionamento, saiba que a verdadeira liberdade vem de entender que o sofrimento é temporário e que ele não precisa definir quem você é. Ao aceitar essa verdade,
você começa a se libertar das correntes emocionais que o mantêm preso a algo que já passou. Após a descoberta da primeira lição de Marco Aurélio, Marcos não parou por aí. Ele sabia que, embora tivesse dado o primeiro passo para se libertar da dor, ainda havia mais a aprender. O processo de desligamento emocional não era uma linha reta e simples, mas uma jornada contínua. E foi em sua busca por sabedoria que ele encontrou a segunda lição do estoicismo, a aceitação de que o controle está apenas em nós mesmos. Quando Marcos refletiu mais profundamente sobre a vida e as dificuldades que enfrentava, ele percebeu que, muitas vezes, se sentia frustrado por não poder controlar a maneira como as pessoas se comportavam ou as situações que aconteciam ao seu redor. Ele se sentia à mercê das ações de outros, como se fosse uma marionete nas mãos de forças externas. Isso acontecia com frequência quando ele pensava sobre o relacionamento que havia acabado. Ele se perguntava por que a outra pessoa não havia mudado, ou por que as coisas não haviam dado certo. Ele se pegava tentando controlar algo que estava completamente além de seu alcance, o comportamento de outra pessoa. Ele tentava moldar a situação, manipular as circunstâncias para se sentir melhor. Mas, como Marco Aurélio sabiamente ensinava, não temos controle sobre as ações dos outros. Temos controle apenas sobre nossas próprias reações. Foi aí que a segunda lição se revelou. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará a força. Essas palavras, de uma clareza impressionante, tocaram Marcos profundamente. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, pensando sobre o que aquilo realmente significava. Durante meses, ele havia se martirizado tentando mudar algo que não podia controlar. Ele tentava mudar a outra pessoa, reverter as coisas que já haviam acontecido, corrigir os erros do passado. Mas isso só aumentava seu sofrimento. Ele se via preso, como se estivesse em um ciclo vicioso de tentativas frustradas e amargor. Agora, ele finalmente entendia. Ele não tinha controle sobre as ações da outra pessoa, mas tinha controle total sobre suas próprias reações. Essa percepção foi um divisor de águas para Marcos. Ele compreendeu que o verdadeiro poder não estava em tentar controlar os outros, mas em controlar suas próprias emoções e pensamentos. Ele percebeu que, por mais que o fim do relacionamento fosse doloroso, ele poderia escolher como reagir a essa dor. Ele poderia se permitir sentir tristeza, mas não precisava se afundar nela. Ele poderia, sim, sentir raiva, mas não precisava deixar que a raiva o dominasse e influenciasse suas ações de forma negativa. Marcos entendeu que, ao invés de esperar que a outra pessoa agisse de acordo com suas expectativas, ele deveria focar em suas próprias atitudes, pois eram essas que ele realmente poderia mudar. O estoicismo de Marco Aurélio lhe deu uma nova perspectiva sobre o controle emocional. Quando nos concentramos em controlar as coisas que estão fora de nosso alcance, nos sentimos impotentes e frustrados. Mas quando nos focamos no que realmente está ao nosso alcance, nossas próprias reações, passamos a ter o controle total sobre nossa paz interior. Marcos começou a aplicar essa lição a cada aspecto da sua vida. Ele começou a notar como, em várias situações do seu dia a dia, ele se sentia frustrado ou irritado por coisas que estavam além de seu controle: o trânsito, as decisões dos outros, os imprevistos. Mas ele começou a se perguntar: eu realmente posso mudar isso? Ou isso está além da minha influência? E, ao se dar essa resposta, ele se sentia mais livre, mais leve. A verdadeira força, segundo Marco Aurélio, está em como reagimos às coisas que acontecem em nossa vida. Isso não significa ser insensível ou ignorar a dor, mas sim ter a sabedoria de entender que não somos reféns de eventos externos. Podemos ser a causa da nossa própria tranquilidade, escolhendo como reagir. Marcos começou a se sentir mais forte porque sabia que não estava à mercê do comportamento dos outros. Ele tinha a chave para sua paz, seu próprio comportamento. O desapego, para Marcos, deixou de ser um conceito abstrato e se tornou uma prática diária. Ele começou a perceber que, quando se apegava demais a algo ou alguém, estava, na verdade, abrindo mão de seu próprio poder. Quando ele se forçava a controlar o que não podia controlar, ele estava deixando a frustração dominar seu espírito. Mas agora, com as palavras de Marco Aurélio em mente, ele se sentia mais confiante. Ele sabia que, ao se concentrar apenas no que podia controlar, estava começando a conquistar a verdadeira liberdade emocional. Marcos se permitiu dar um passo mais distante, não da outra pessoa, mas das expectativas que tinha sobre ela. Ele sabia que se estava preso à ideia de que a outra pessoa precisava mudar para que ele pudesse se sentir bem, ele nunca alcançaria a paz. Mas ao focar no que ele poderia mudar dentro de si, suas reações, seus pensamentos, suas atitudes, ele começou a descobrir um novo caminho.
Ele sabia que, com o tempo, a dor passaria e que, ao focar em sua própria evolução, ele estaria mais preparado para seguir em frente. O desapego não era mais uma luta constante, mas uma prática que ele cultivava a cada dia. Ele não se via mais como vítima de um relacionamento que não havia dado certo. Ele se via como alguém que estava em controle, não do outro, mas de si mesmo. E, com isso, a paz que ele tanto buscava começou a se instalar em sua vida. A lição era clara: controle apenas o que você pode controlar. Foque em sua própria evolução e reação às situações, e você encontrará a força que está buscando. Não se deixe aprisionar pelas circunstâncias, por aquilo que não pode ser mudado. Quando você se concentra em mudar a si mesmo, você descobre a verdadeira liberdade emocional. Se você está começando a perceber como essas lições podem transformar sua vida, se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com amigos que também precisam dessa sabedoria para se libertar. Vamos caminhar juntos na jornada de nos tornarmos mais fortes e mais focados naquilo que realmente importa: o controle sobre nós mesmos. Marcos estava começando a entender o que significava ser verdadeiramente livre, mas a sua jornada não havia terminado. Ele sabia que, embora tivesse feito grandes progressos em seu caminho de autossuperação, ainda havia uma questão crucial que precisava ser resolvida para que ele realmente pudesse se desligar emocionalmente: a ideia da vingança. Por muito tempo, ele havia se sentido tentado a pagar de volta, a revidar, a fazer com que a outra pessoa sentisse o que ele havia sentido. No fundo, ele acreditava que, se pudesse fazer isso, teria a sensação de que tudo estava equilibrado novamente, que o mal que lhe foi feito seria corrigido. No entanto, ao refletir mais profundamente sobre as palavras de Marco Aurélio, ele começou a perceber que a vingança não apenas era desnecessária, mas também destrutiva, tanto para quem a recebe quanto para quem a pratica. Marco Aurélio dizia: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Ou seja, ao buscar vingança, você está prejudicando a si mesmo. Marcos, então, compreendeu que revidar ou buscar qualquer tipo de retaliação emocional não traria paz à sua vida. Pelo contrário, só o manteria preso a um ciclo de ressentimento e raiva. Foi aí que ele teve uma epifania: a vingança não resolveria nada. Ao contrário, ela apenas prolongaria o sofrimento, estendendo o laço emocional que ele queria cortar. Ele havia lido sobre os efeitos nocivos do ressentimento e como ele corroía a mente e o espírito, tornando as pessoas amargas e presas ao passado. Ele se deu conta de que, ao continuar com esse impulso de revidar, ele estava permitindo que o outro, e não ele mesmo, controlasse seus pensamentos e sentimentos. Isso era exatamente o oposto da liberdade que ele buscava. Ele não queria ser escravo do ódio ou da raiva. Ele queria ser livre. Marcos entendeu, então, que o verdadeiro poder estava em escolher não se deixar consumir por essas emoções. Quando alguém nos faz mal, o mais sábio é não reagir com o mesmo mal, mas escolher a paz, a serenidade, e deixar que o tempo se encarregue de colocar as coisas no seu devido lugar. E mais importante ainda, ao se afastar da vingança, ele estava se aproximando de sua própria liberdade emocional. Ao invés de ser guiado pela raiva ou pelo desejo de retaliação, ele começou a perceber que a verdadeira força vinha do perdão, da compaixão e da sabedoria de entender que as ações dos outros não o definiam. Essa foi a terceira lição que Marcos absorveu profundamente: a vingança é uma ilusão de poder. Ela não nos torna mais fortes, mas mais fracos. Ela nos mantém presos ao passado e ao sofrimento, enquanto o perdão e o desapego nos liberam para viver no presente, sem os grilhões emocionais do passado. Ao deixar de lado o desejo de vingança, Marcos deu um grande passo para sua verdadeira liberdade emocional. Mas ainda havia mais a aprender. A quarta lição veio quando Marcos finalmente compreendeu que o desapego não era apenas uma questão de se libertar de outra pessoa, mas também de aprender a cuidar de si mesmo. Ele percebeu que, para que pudesse realmente se desligar emocionalmente, ele precisaria ser gentil consigo mesmo. Ele havia passado tanto tempo tentando entender a outra pessoa, tentando mudar a situação, que se esqueceu de cuidar de sua própria saúde emocional. E foi Marco Aurélio que lhe deu a chave para isso: cuide de si mesmo. Marcos percebeu que se fosse verdadeiramente desligar-se, ele precisaria colocar a si mesmo como prioridade. Ele começou a se perguntar: o que eu posso fazer para me curar? O que posso fazer para me sentir bem de novo, para restaurar minha paz interior? Ele sabia que o desapego não era um ato de indiferença, mas sim um ato de amor próprio. Ele precisava dar a si mesmo o que ele havia procurado nos outros: compreensão, respeito e cuidado. Foi nesse momento que ele percebeu a importância de focar em sua saúde física e mental. Ele começou a fazer exercícios, a praticar meditação,
a ler livros que o ajudavam a crescer como pessoa. Ele se permitiu passar mais tempo com amigos, a fazer coisas que o faziam feliz e o conectavam com sua própria essência. Ele entendeu que, para poder seguir em frente, ele precisava de uma base sólida de amor próprio. O desapego, então, se tornou uma prática de autocuidado. Marcos começou a entender que não poderia se desligar emocionalmente de alguém se não estivesse totalmente conectado consigo mesmo. Essa lição foi crucial. A verdadeira força não estava apenas em deixar ir, mas em se concentrar em se tornar a melhor versão de si mesmo. Quando você cuida de si mesmo, quando você investe em seu bem-estar físico e emocional, você naturalmente se torna mais forte. Você se torna mais centrado e menos propenso a ser influenciado pelas ações ou palavras dos outros. Ao invés de buscar consolo nos outros ou em relações tóxicas, Marcos aprendeu a ser a sua própria fonte de felicidade e paz. Marcos estava finalmente no caminho certo. Ele entendeu que o desapego emocional não era algo que acontecia da noite para o dia, mas um processo contínuo de autodescoberta e autocuidado. Ele sabia que não havia necessidade de pressa. Ele podia dar um passo de cada vez, cuidando de si mesmo e permitindo que o tempo curasse as feridas emocionais que ainda estavam presentes. O desapego não era um ato de rejeição, mas de aceitação. Aceitação de que a vida é feita de altos e baixos, e que o mais importante é como você escolhe reagir a esses momentos. E então, finalmente, a quinta lição apareceu diante dele. Era simples, mas poderosa: a gratidão. Ao refletir sobre tudo o que passará, Marcos se deu conta de algo profundo. Por mais que a dor tivesse sido grande, ela também lhe havia trazido aprendizados valiosos. Ele havia crescido como pessoa. Ele se tornará mais forte, mais sábio, mais resiliente. E por isso, ele começou a praticar a gratidão. Ele começou a agradecer pela dor, pelos desafios, pelos momentos difíceis, porque sem eles, ele não teria se tornado quem era agora. Ele se sentiu grato pelo que havia aprendido e pelo que a vida ainda tinha a oferecer. Essa última lição foi talvez a mais importante de todas. Marcos aprendeu que o sofrimento, por mais doloroso que seja, é uma oportunidade de crescimento. Ele entendeu que, ao focar na gratidão, ele estava transformando o negativo em positivo, a dor em sabedoria. E assim, ele se desligou finalmente. Não porque se esqueceu, mas porque aceitou, aprendeu e seguiu em frente com a cabeça erguida. Agora, Marcos era um homem mais forte, mais livre, mais em paz consigo mesmo. Ele havia se libertado do sofrimento emocional, e sua jornada de desapego foi um processo contínuo de aprendizado, autocuidado e gratidão. Ele sabia que, enquanto estivesse atento ao controle de suas próprias reações, ao autocuidado e ao foco em sua própria evolução, ele nunca mais se perderia novamente. Marcos estava em um ponto crucial de sua jornada. Ele havia aprendido e praticado as lições que o estoicismo de Marco Aurélio lhe oferecerá, mas ainda sentia que faltava algo. Ele sabia que o desapego emocional era uma habilidade vital, mas agora ele precisava incorporar essa sabedoria em sua vida de forma plena. Ele não queria apenas ser um homem que entendia a teoria, ele queria ser alguém que vivesse de acordo com esses princípios todos os dias. O desapego, ele percebeu, não era uma tarefa simples ou pontual. Era um compromisso diário com a sua própria paz, com sua capacidade de se manter firme, não importa o que o mundo ao seu redor lhe impusesse. Foi nesse momento que ele percebeu a importância da última lição, a lição que sempre esteve diante dele, mas que ele demorou para compreender totalmente. O desapego não era só sobre libertar-se de outro, mas sobre libertar-se de si mesmo. O apego que ele sentia não era apenas em relação a outra pessoa, mas, muitas vezes, era sobre sua própria necessidade de entender o passado, de justificar o sofrimento, de fazer sentido de tudo aquilo. Ele estava preso, não só ao que acontecerá, mas também à sua própria necessidade de ter respostas que o mundo, talvez, nunca lhe daria. Quando começou a entender isso, algo profundo se transformou dentro dele. Ele já não buscava mais explicações para o que não podia entender, não tentava mais controlar os sentimentos de culpa ou de raiva que, vez ou outra, surgiam. Ele aceitou a ideia de que, às vezes, as coisas acontecem sem razão, sem explicação, e que a verdadeira sabedoria estava em simplesmente aceitar o que é. Não se tratava de ser passivo, mas de ser ativo no processo de se libertar do peso de querer entender ou controlar tudo. Ele começou a entender que, ao parar de tentar controlar sua dor, ele estava deixando de ser vítima dela. Ele agora era o mestre de suas reações, o senhor do seu próprio destino. A maior transformação para Marcos foi perceber que o verdadeiro desapego emocional não se dava quando ele se livrava de uma pessoa ou situação, mas quando ele parava de se dar tanto poder ao que lhe causava sofrimento. Ele aprendeu que,
Quando se apega a um sentimento negativo, como raiva ou tristeza, ele se torna refém dele. Mas, ao escolher a paz, ao escolher a serenidade, ele tomava as rédeas da sua vida emocional. A partir daquele momento, ele entendeu que a liberdade verdadeira não estava em eliminar o outro, mas em eliminar a necessidade de o outro ser diferente do que ele era. Ele se deu conta de que sua paz não deveria depender de nada ou ninguém. Ela estava dentro dele o tempo todo. Ele apenas precisaria escolher acessá-la. Mas o caminho para isso não foi fácil. Marcos sabia que todos os dias ele teria que tomar essa decisão consciente, a decisão de não se deixar dominar pela dor, pela mágoa ou pelo ressentimento. Ele teve que aprender a deixar ir as lembranças que, por tanto tempo, ocuparam sua mente. E quando ele começou a praticar esse desapego de maneira mais profunda, ele se sentiu mais forte. Ele não estava mais à mercê do passado, nem das ações dos outros. Ele estava no controle da única coisa que ele podia controlar, suas reações. Ele sabia que poderia sentir dor novamente no futuro, mas ele também sabia que, dessa vez, ele teria as ferramentas certas para lidar com ela. Foi quando ele começou a perceber a beleza do processo de desapego. Não se tratava de ser insensível ou de esquecer, mas de aprender a viver sem ser dominado pelos sentimentos negativos. Ele entendia que, ao se libertar das emoções que o aprisionavam, ele estava criando espaço para novas experiências, novas aprendizagens e uma nova vida. Ele também entendeu que, ao praticar esse desapego, ele se tornava mais leve, mais livre. Ele não era mais o prisioneiro de um passado que não podia ser alterado, nem da culpa ou do arrependimento que, por tanto tempo, o tinham impedido de seguir em frente. A transformação de Marcos foi gradual, mas profunda. Com o tempo, ele se tornou um homem mais forte, mais resiliente, mais sereno. Ele não tinha mais medo da dor. Ele sabia que ela viria, mas ele também sabia que ela passaria. Ele sabia que podia passar por ela sem se perder. Ele havia aprendido a usar a sabedoria do estoicismo para não se deixar consumir pelas emoções e pelos eventos que estavam fora do seu controle. Ele se tornou alguém que sabia que, ao cuidar de si mesmo, ao focar no autocuidado e ao praticar o desapego de maneira saudável, ele estava criando uma vida mais equilibrada, mais plena. Ele percebeu que essa jornada de autossuperação era contínua. O desapego não era algo que se alcançava uma vez e se encerrava, mas uma prática constante de manter-se alinhado com sua própria paz interior. Era algo que exigia vigilância, dedicação e força, mas que, em troca, oferecia a recompensa de uma vida mais leve, mais equilibrada, mais focada no que realmente importa. Ele havia descoberto, ao longo dessa jornada, que a verdadeira liberdade emocional não vinha de mudar os outros, nem de controlar o que está fora de nós. Ela vinha de entender que nossa paz depende apenas de como escolhemos reagir. E agora, Marcos, aquele homem que um dia se sentiu perdido e preso ao sofrimento, era um exemplo de força, de resiliência e de sabedoria. Ele havia encontrado a verdadeira liberdade. E você? Está pronto para dar o primeiro passo para essa liberdade? Para viver sem se deixar aprisionar pelo passado, pelas emoções negativas, pelas mágoas e pela necessidade de controlar o incontrolável? Se você chegou até aqui, é porque você também está pronto para essa mudança. Comente #HomensFortes abaixo se você está pronto para viver com mais sabedoria e mais liberdade emocional. Vamos juntos compartilhar essa jornada e construir um futuro mais forte e equilibrado.